o minicurso, né, está intitulado Expressões da Infância em suas linguagens não verbais e culturais. Né? É um espaço, né, que nós temos para refletir, dialogar sobre essas expressões, essas linguagens das crianças, né, que, não sendo verbais, né, elas têm diferentes formas de expressão, além de expressões, além da cultura que elas já trazem consigo. Crianças se expressam todo dia, toda hora. Seus corpos cantam e gingam. Seus olhares piscam, sorriem ou gritam. Suas mãozinhas gesticulam. Suas palavras revelam ou abafam. Seus cantos desabafam e aliviam. Emoções escondidas ou não compreendidas. Seus brincares as libertam e as ajudam a experimentar a vida. E talvez a compreendê-la? Ou assimilar o mundo à sua volta. Crianças expressam-se todo dia, toda hora. Friedman, 2020. Então, as crianças, o tempo todo, estão nos apresentando suas emoções, seus pensamentos, né? E nós precisamos estar sensíveis para perceber essas expressões, o que elas querem comunicar. E eu quero trazer para vocês um pouco das andanças da minha infância, na questão do brincar. Então, quando nós estávamos estudando, vendo os slides, e a nossa infância, como foi? A gente abre até para vocês. E a infância de vocês, como foi? O que marcou? De tantas outras andanças, eu destaco uma, que quando criança, deitada na areia, sob um cajueiro, meus irmãos, irmãs, né, que eu tenho 7, nós brincávamos de deitar na areia e fazer o contorno dos nossos corpos. E a gente via cada expressão da forma, a silhueta que ficava. Braços abertos, braços fechados, e ali nós íamos fazendo as leituras diversas. Licença, deixa eu só pedir uma coisa a vocês. Norte, no quintal, deixa eu só pedir uma coisa a vocês. Embaixo da goiabeira, da mangueira, com minhas primas, fazendo comida com areia molhadinha nos tijolos. E agora a gente quer abrir para que vocês possam estar falando como é que foi a infância de vocês. Deixa eu pedir a vocês. Deixa eu relatando. Deixa eu pedir a vocês, por favor. Alguma andança da infância, o que é que vocês lembram, né? Desse perfume, momento. Uma comida, né? Algo que sempre fica. Eu estava até comentando com minha parceira que no final de semana eu encontrei um perfume Machery que remete à minha infância, porque meu avô sempre comprava e eu disse, não, vou comprar, porque trouxe aquelas lembranças, né, de infância. Então, assim, a gente quer abrir para vocês, para que vocês possam expor o que vocês lembram da sua infância, como é que foi. Cleia, Ingrid, vocês estão me ouvindo? Cleia, calma, não façam fila. Cleia, Ingrid, todo mundo vocês falar. estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Alguém colocou no chat aí. Eita. Estão ouvindo agora? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo a gente? Colocaram.
O cheiro de canjica, né? Lembra a granja dos meus avós na infância. Tatiana colocou, né? Christian, brincávamos na rua, né? Não. Não, sim. Cleia, Ingrid, vocês estão nos ouvindo? Não estou ouvindo, não. Vocês estão escutando agora? Vocês, nós estamos escutando. Está acontecendo alguma coisa que Cleia e Ingrid não estão nos ouvindo. Por favor, Alberlin, fale aí para ver se elas ouvem, para ver se o problema é Ingrid, nosso. vocês estão ouvindo a gente? Cleia, Ingrid, vocês estão nos ouvindo? Acho que elas não estão Estão ouvindo? Estamos ouvindo vocês, mas vocês não estão nos ouvindo. Esse teste é uma para você ter sua atenção. Ingrid, vocês estão ouvindo? Eu acho que elas não estão nos ouvindo. Por algum motivo, elas não estão nos ouvindo. Faça o seguinte, é melhor. Era. É melhor no meu computador. O meu. Pois vamos ficar pelo seu celular, Clara? Seu celular. Gente, nós estamos com um probleminha, tá certo? Eu fazer no meu. Porque o meu sempre Aí deu entra certo. novamente. Mesmo sem ter o som, entendeu? Baixa o som. Nós estamos aqui, tá certo, gente? Tentando resolver aqui esse probleminha. Não estão escutando, não. Vocês não estão, mas nós estamos escutando. Estão me escutando? Tá baixo. Nós escutamos vocês, mas vocês não nos escutam. Mas elas não. Estamos escutando Elas não vocês. Pronto. escutam a É gente. porque eu deixei baixo para não dar retorno. Mas a gente não escuta. Ah, elas. então você É vai porque eu aumentar. deixei baixo para não dar retorno. Sim, então aumentou, não foi? Aumentei. Pronto. Agora vai dar para escutar, mas não tanto. Vocês Tá. estão nos ouvindo? Sim. Pronto. Vocês querem que Olga passe o slide para facilitar para Pronto, vocês? Pronto. E o que eu ia pedir a vocês é para sempre que vocês forem falar, que for falar, para a gente poder ver o rosto de vocês, porque a gente estava vendo só um pedacinho de cada uma. Bom, vou passar e preciso desligar meu microfone aqui, só vou poder me comunicar, Cláudia, pelo toda a privado. parte que a gente falou sobre nossa infância. Nós escutamos tudo o que vocês disseram. Certo. Não, nós vamos apresentar, Gustavo. Certo? Sim, Não, tô tá. aumentando o áudio. Pronto. E tem como a gente escutar mais alto? Tá bom, vamos ver. Tá. Pronto. Então foram colocando aí, né, no chat. Deixa eu ver aqui, mas colocaram mais alguma coisa. Só Tatiana, eu acho. Só Tatiana. Né? Pode passar Pode colocar no primeiro slide. O primeiro não, depois desse slide. O próximo. Pronto. Corpo, gesto e movimento, né? É um dos campos de experiência, né, que a BNCC traz. E o corpo, né? Todo mundo já escutou a expressão o corpo fala. Como é que esse corpo fala? Através do silêncio, o corpo fala. Aquela criança que chega na sala, é mais quieta, ou que de repente é muito falante, mas aos poucos vai se tornando mais calada. Então, assim, ela está nos mostrando, né? O que será que está acontecendo com aquela criança? E nós, educadores, a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber essas ações, né? Através do parque, que é um momento que a criança
está interagindo mais livremente, tem outros recursos para que ela possa estar experimentando, explorando, certo? Então, a gente colocou assim, exploração dos espaços, das sensações e brincadeiras como forma de descobrir possibilidades e limites corporais. Porque, às vezes, por exemplo, essa imagem que está aí, a criança está brincando de subir nos pneus, né? E a outra percebe e também vai fazer a mesma coisa. Então, assim, elas estão explorando, né, esse recurso que está lá, e essa questão de valorização das brincadeiras, né, do faz de conta, a questão também da representação do cotidiano através, né, do jogo simbólico, através de recursos que a criança possa estar explorando o mundo, né, interagindo com diferentes narrativas literárias. Então, assim, a dança, a música, né, elas fazem parte desse repertório infantil, e diariamente, né, esse corpo ele vai nos mostrando as suas vontades, os seus interesses, tá certo? Pode passar, Olga. Pronto. As experiências artísticas no espaço educativo, como podemos promovê-las, né? Que é uma também das maneiras de expressão da criança. E essas imagens eu tenho com muito carinho, foi do primeiro ano, quando eu assumi, em 2016, foi o nível 1 que eu escolhi. Então, assim, eu gostava de trazer bastante coisas diferentes para as crianças. Nessa primeira foto, essa primeira imagem, eu trouxe carvão. Então, assim, crianças do nível 1, né, 2 anos. Carvão, primeiro eu perguntei se alguém conhecia. Vocês sabem o que é isso aqui? E eu não esqueço que uma criança pegou e disse: é cocô. Eu digo: será que isso é cocô? E fui passando, né, o carvão para que todas pudessem explorar. E fui explicando o que era o carvão, fui explicando o processo para virar o carvão. E depois eu deixei elas utilizarem, né, livremente no papel. Então, assim, foi uma forma, talvez, a criança, quando disse que era cocô, porque viu uma semelhança, talvez nunca tinha sido apresentado para ela o carvão. Então, assim, é um dos recursos que podemos estar utilizando em sala, e é algo diferente, porque todos os CMEs, né, todas as unidades de ensino têm coleção de madeira, giz de cera, tinta guache, coleção de hidrocor, mas então por que não oferecer outras possibilidades para que a criança possa explorar outros materiais, como canetinha azul, vermelha, pode estar pedindo para que as famílias possam estar trazendo uma caneta, né? E que essa criança ela possa estar explorando, pode também estar promovendo essa questão mesmo do corpo ser um instrumento, né, de desenho, como na segunda imagem as crianças estão pintando a parede, e eu lembro que a professora estagiária que estava comigo falou: Ingrid, isso vai dar um trabalho. Eu disse: mas vamos fazer. Então, assim, oportunizar que essas crianças elas possam estar explorando diferentes materiais de diferentes formas, né? Pode ser na parede, pode ser no chão, pode virar a mesa e deixar como se fosse um painel. Então, assim, a proposta que a gente está trazendo justamente sobre como podemos promover e possibilitar de diferentes maneiras essa exploração da criança, né? E como podemos mediar, tá certo? Essa outra imagem embaixo, as crianças, elas, não sei se está bem nítido, elas estão apreciando algumas obras, né? Esse artista era Pollock. A unidade de ensino trabalhava com essa questão do artista, tinha a mostra anual, né? E
primeiro eu trouxe essas imagens, eles apreciaram. Depois eu fui falando quem era o artista. E depois as crianças, né, na votação, escolheram a obra que elas queriam representar, né? Então, assim, a gente pode utilizar alguns recursos como imagens. Ah, não tenho impressora, mas trazer algumas imagens que a criança ela possa apreciar, que ela possa refletir, tá certo? Então, assim, são algumas imagens que eu trouxe, porque foi algo que eu fui aprendendo à medida que eu estava na prática e que também eu estava estudando, né? Porque nós, professores, para o resto da vida, a gente fica estudando e é algo que eu sempre gostei de trazer. Coisas diferentes, coisas que as crianças elas pudessem estar conhecendo, que elas pudessem estar explorando. Então, assim, o que eu digo aqui é que é isso que a gente tem que trazer para dentro da sala de aula, dentro da unidade de ensino, algo diferente. Às vezes, com o próprio recurso da natureza, folha, pode estar sendo feito uma representação, pode deixar a criança livremente estar colhendo essas folhas, pedrinhas e outros materiais da natureza e que a criança ela possa livremente estar expressando, né? A questão da releitura. Às vezes a gente entende que a releitura tem que ser algo igual, mas não, a releitura é a forma com que aquela criança ela apreciou aquela pintura ou algo do tipo, e a forma com que ela internalizou e que ela vai expressar de maneira única. Então, assim, é muito, muito legal essa questão de cada criança individualmente estar externalizando aquilo que ela sente. Então, assim, é uma expressão, né? Pode passar, Olga, por favor. Musicalizando, né? O ambiente musical proporcionado pela natureza ou pela cultura contribui significativamente para o desenvolvimento da nossa musicalidade, né? Quem nunca pegou aquelas conchas do mar, colocou no ouvido aquele barulhinho? Então, assim, ou se não, escutou aquelas... botou lá no YouTube, eu utilizo muito, boto no YouTube músicas de chuva ou de outros tipos, e isso, né, dá uma calmaria. Então, assim, fazer um relaxamento com as crianças, trazer esses sons para que elas possam vixe, Marisa, que som é esse? E até mesmo que elas possam produzir, e isso... A musicalidade é algo presente na educação infantil, porque as crianças, elas a todo tempo estão trazendo o repertório que elas já têm em casa para dentro do CMEI, né? Eu lembro muito, quando eu iniciei, que as meninas pegavam aquelas músicas, né, de funk que estavam em alta na época, e elas traziam para o CMEI. Então, assim, por que explorar? Aqui no segundo item, né? O contato com gêneros musicais diversos, sejam nacionais ou estrangeiros, alargam as possibilidades de expressão e comunicação humana, interferindo nas formas de ser e estar no mundo. Então, assim, por que não trazer esse repertório para dentro da sala, né? Aqui no CMEI, nós temos a Roda de Canções, que semanalmente acontece nas segundas-feiras. E tá bem bacana agora, porque os professores estão trazendo diferentes gêneros, né? O frevo, se não me engano, semana passada foi semana retrasada foi frevo. Então, assim, são diferentes tipos de ritmos e tipos de músicas que a criança ela vai se aprimorando, ela vai apreciando, né? A criança, quando ela nasce numa família que tem pais que são cantores ou que tocam algum instrumento, para ela é mais fácil se aprimorar, né? Porque ela está nesse cotidiano que a música é muito presente, né? Então, assim, para aquelas crianças que já não têm essa questão muito presente da musicalidade em casa,
na unidade de ensino é onde ela vai estar apreciando, onde ela vai estar conhecendo, onde ela vai estar até dizendo o que gosta, o que não gosta, porque na roda de conversa, sempre a gente pergunta para as crianças qual é a música que vocês querem. Às vezes uma fala borboletinha, aí a outra fala borboletinha também. E além dessa escuta da criança, a gente também pode promover esses diferentes tipos de gêneros, de ritmos, né? Um lápis, eu achei bem engraçado, eu estava procurando, mas eu não consegui encontrar, porque eu perdi bastante fotos, mas ao poder participar de uma oficina promovida na UFRN, Pau e Lata, eu fui refletindo e aprendendo que às vezes não tem instrumento no CMEI, então vamos fazer o quê? Pegar lápis, pegar uma cadeira e as crianças livremente estarem lá batucando, seja no ritmo, seja cada um fazendo de uma forma diferente, tampinhas de garrafas, é uma coisa que é fácil, né, de conseguir, e é fácil de estar naquele momento com as crianças fazendo musicalização e tendo aquele instrumento, que é a tampinha, naquele momento. O corpo, né, que é o principal meio que as crianças vão se aprimorando em relação a essa questão musical, né? As palmas, a questão do pé, a questão da boca, do barulho da boca. Então, assim, são diferentes tipos, né, que a gente pode estar explorando dentro da sala ou em outro espaço da unidade de ensino, e sem precisar de um recurso grande. Eu preciso de uma bandinha. A gente pode fazer, porque todo professor já pegou já latinha para fazer tambor, ou diferentes tipos de recursos, coisas recicladas, para promover e possibilitar esse tipo de atividade na sala, tá certo? Aí, o terceiro ponto. É preciso familiarizar-se com a música do próprio corpo, né? Perceber, apreciar os ritmos, sons, silêncio, que o silêncio também faz parte, né? Isso eu aprendi nessa oficina. Pode passar, Olga. Essa imagem de quando a gente recebeu as crianças, né, da pandemia. Então, assim, temos uma professora que toca violão. Se você tem no seu CMEI alguém que toca, explore. No outro CMEI eu tinha um porteiro, eu ficava, tal dia você vai lá para a sala para fazer na roda com as crianças, né? Então, assim, eu comprei um violão sem saber tocar nada. Entrei no curso, mas aí veio a pandemia, não teve continuidade. Mas assim, eu pegava, trazia o violão e mesmo sem saber, ficava lá para que as crianças elas pudessem observar aquele instrumento, para que as crianças pudessem estar pegando, manuseando, percebendo que cada corda tem um som diferente, que isso elas vão percebendo quando a gente vai fazendo. Então, pode passar, Olga. Aí, no finalzinho, a gente, né, vai abrir para as perguntas e vocês podem ter dúvidas, eu posso aprofundar algo que não ficou compreendido para vocês, tá certo? Bom, vamos dialogar um pouco agora sobre brincadeiras tradicionais e populares, né? A brincadeira, o brincar, faz parte da natureza humana. Desde há muito tempo que o brincar está na essência do ser humano. A criança, ela, com qualquer coisa, qualquer objeto, ali já vira um brinquedo. Uma linha já vira um brinquedo. Um pedaço de madeira já vira um brinquedo. Ela traz já um significado para aquele objeto, para aquele elemento, né? E esse brincar, ele é vivido, ele é secularizado, né, através da cultura oral, né, das vivências, das inter e intragerações, né, que vai passando de pai para filho,
né? E de avós para netos. E quanto a essa questão, Friedman, ela fala que é brincando que as crianças se desenvolvem de forma integral, constituindo seus corpos, gestos, movimentos, linguagens, verbais e não verbais, atitudes e comportamentos, emoções e cognição, sociabilidade, valores e criatividade. Vejam, gente, quantos aspectos estão envolvidos no brincar, né? Quantos aspectos a gente pode até pensar, ou alguém pode até pensar, que o brincar não tem uma importância, mas vejam, só nesta fala aí de Friedman, e a gente observando as nossas crianças no dia a dia, se nós tivermos um olhar sensível, uma escuta sensível, nós veremos o quanto elas estão pondo em jogo naquele momento. E também é muito importante, né, a mediação desse adulto, né? No momento que se perceba a necessidade de uma mediação, ou até mesmo a própria criança convida o adulto, vamos brincar? E vai propondo, com aquele brincar, ela já começa a criar outras possibilidades. Pode passar, Olga. Eu vi essa imagem, eu vou pedir para retornar, que eu vi agora a imagem quando passou, para eu falar um pouco desta imagem. Como nós percebemos, as crianças, como gostam de pegar na areia, criar, fazer comidinha, fazer sopa, e pensar nas grandes possibilidades com esse brincar. Aqui no CEMEI Fernanda Jales, a gente utiliza diferentes materiais para esse brincar no parque também. Sejam panelas, elementos de diferentes materiais para que a criança possa ter contato e poder criar, né? Experimentar. Mas do que a gente observa quando eles vão no parque, vemos que eles buscam muito essas panelas, essa questão de fazer bolos e pegar outros elementos da natureza, como até folhas, como gravetos, e implementar naquela comida que eles imaginam, né? Simbolizam. Pode passar. Nós sabemos que nosso país, né, e vamos dizer assim, o mundo tem uma cultura infindável, né? E no nosso país, nós temos várias influências. Nós temos influências africanas, nós temos influências indígenas, europeias. Imagine aí a gente resgatar com as crianças essas brincadeiras, né? Saber as suas origens também, porque analisando nós vamos ver que o nosso país, se formos para diferentes estados, cada estado tem a sua forma de nomear e de vivenciar as mesmas brincadeiras, né? E hoje, assim, a gente percebe que precisamos estar dando essa possibilidade para as crianças viverem essas brincadeiras, né? Nas décadas de 70 e 80, houve até um movimento em prol do resgate do brincar. Quando tem esses movimentos, isso quer dizer que esse brincar, de uma certa forma, está se perdendo, né? A gente precisa estar sendo elos para que esse brincar seja valorizado, que as crianças possam se expressar através da brincadeira também. Importância de olhar e conhecer os repertórios regionais, fazer esses paralelos. Para Vygotsky, 1991, o brincar é essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança,
pois os processos de simbolização e de representação a levam ao pensamento abstrato. Gente, o brincar, ele é importante para todos e para todas. Na Genate agora, que teve aquele momento da gente estar lá naquele círculo e dançando com a câmera, eu digo a vocês, eu estava, de uma certa forma, para mim, brincando. Eu estava vivendo ali um momento lúdico, né? E esse momento lúdico faz bem para nós a questão da emoção, não é? E eu vou trazer para vocês até o momento como é que o cérebro se comporta, como ele reage quando a gente está brincando. E o pensamento abstrato podem até pensar assim, é algo fácil. Não, mas tem vários mecanismos por trás desse pensamento abstrato. Certo? Pode passar, Olga. Pronto. Trazemos aí para vocês o cérebro da criança enquanto ela brinca, né? Que foi até uma imagem da psicopedagoga Camila, achei bem interessante, que vai falando aí, né, da parte do serotonina, que reduz a ansiedade e eu não estou nem vendo um pouco melhor aqui, e regula os estados de ânimo, endorfina, reduz. Ingrid, você poderia ler aqui para mim? Reduz, porque eu não estou conseguindo ver direito. Sim. Serotonina reduz a ansiedade e regula os estados de ânimo. Endorfina reduz tensão neuronal, sensação de calma, bem-estar e felicidade. Acetilcolina favorece o estado de atenção, memória e aprendizagem. Dopamina ativa o sistema de recompensa, motivação e prazer. Olha aí, gente. Quantos benefícios traz o brincar? A gente percebe assim das famílias que ainda não compreendem a importância desse brincar, né? As crianças, elas precisam aprender a ler. Quando chega no nível 4, não tem que aprender a ler, né? As famílias ficam cobrando, mas quando a gente chega e conversa e mostra a importância também desse brincar, né? Que através do brincar a gente promove várias aprendizagens, elas se convencem dessa importância, né? Pode passar. Então, vamos brincar. Brincar é coisa séria para a criança, viu? Brincar é coisa séria. Elas se envolvem mesmo e se empenham no contexto do brincar. E tem uma frase aqui, uma frase de Friedman que diz: está na hora de brincar com o que cada um tiver de melhor, sua imaginação, com o que cada um puder, seus desafios, com o que cada um quiser. Então, no brincar, tudo é colocado em jogo. Tudo está explícito. Quer conhecer bem a criança? Tenha uma escuta sensível ao seu brincar. E trouxemos, tem várias brincadeiras africanas, indígenas, europeias, que nós utilizamos, que as crianças vivenciam e que fizeram parte também da nossa infância, né? Mas nós trouxemos aqui algumas, né? As africanas, nós temos terra-mar, né? Que a gente colocava uma linha na areia e um lado seria terra e o outro seria mar. E aí
Quando dizia terra, a gente tinha que ir para o lado que foi indicado para ser. Né? Então, é africana essa brincadeira. Pengo-pengo. Alguém já ouviu falar de pengo-pengo? Alguém já brincou de pengo-pengo? O pengo-pengo, você sabe aquele cabo de guerra? No africano é chamado pengo-pengo, só que não usa corda e nem usa nada para envolver todo mundo. O pengo-pengo todos dão as mãos e o que está na ponta pega na outra mão da outra fileira. E tem essa linha e vai puxando, né? Vai puxando as mãos. Quem passar sobre a linha, né? Aí, de uma certa forma, o outro ganhou um ponto. Indígenas, corrida do Saci. Eu brincava, viu, corrida do Saci? A gente com a perna só, correndo nas areias, a poeira até subia, mas a gente brincava demais. De uma perna só, para ver quem é que chegava primeiro na linha marcada. Então, a corrida do Saci é uma brincadeira indígena. Briga do Galo. Briga do Galo também indígena. Não sei se vocês já brincaram, mas eu vou dizer para vocês, se vocês já ouviram. Tem a Briga do Galo, que é o seguinte: você fica de uma perna só, vários ficam da perna só. Quando um vai passando, o outro com o ombro toca no companheiro, para ver se ele se desequilibra. Mas tem uma outra forma que em outro lugar se brinca da Briga do Galo, que é justamente você colocar uma fita. Acho que até alguém já brincou. Uma fita, a cor que quiser. Aí fica um de frente para o outro e o outro vai tentar ver que cor é a fita do colega. E esse colega vai fazer o possível para que ele não veja a cor da fita. Então, essa é a Briga do Galo, as versões, né? As europeias, nós temos como mestre mandou, né? Temos o Marco Polo, o gato Mia, cabra cega, o cobra cega, que fecha os olhos, acho que a maioria já conhece, que eu nem vou falar aqui, porque todo mundo já sabe, né? O gato Mia, eu posso dizer a vocês que eu descobri com as minhas crianças. Sabia? A gente aprende também, viu? A gente pensa que é só que a gente que ensina, não. Há uma troca mútua, né? Entre criança, entre estudante e aquele que está no lugar de professor, de professora. A gente aprende e muito. Né? Então, aprendi com as minhas crianças, quando disseram, professor, vamos brincar de gato Mia? Eu nem sabia para onde ia gato Mia. E eu nem tive vergonha de dizer como é que é. Né? Então, eles vamos apagar a lâmpada, vamos desligar a lâmpada, alguém vai ser o gato e a gente vai procurar onde está escondido. Né? Então, assim, e essa criança começava a miar. Então, todo mundo se envolvia nessa brincadeira. E hoje? É uma pergunta, né, que a gente traz. E hoje? Como é que está esse brincar? Nas nossas instituições, onde nós desenvolvemos nosso trabalho, estamos vendo as crianças brincarem, ou brincar de academia, ou de amarelinha, ou de pular corda, ou gato Mia. Estão acontecendo? As crianças estão se expressando através dessas brincadeiras? Ou elas estão escassas? Eu vou aproveitar seu questionamento, né, Cleia? Vou aproveitar aqui o questionamento de Cleia para dizer que nós temos ainda 20 minutos, tá certo? 20 minutos da nossa oficina, né? No nosso mini curso, tá? Daqui a pouco eu vou colocar no chat, como eu já havia dito, a questão
dar o link da frequência, né? Que vocês já podem ir assinando. Quem tiver algum problema, fica para o final. E eu acho que agora chegou aquele momento, né, Cleia, em que vocês vão falar. Tá todo mundo assim, tão caladinho, lembrando das brincadeiras, lembrando das experiências que tem e que leva também para as instituições. Então, eu acho que agora chegou aquele momento, né, bacana também, em que vocês vão estar falando, interagindo e trazendo as experiências de vocês para a gente, né? Então, quem quiser falar, levanta a mão, a gente vai possibilitando. Se de repente tiver alguém que não se sinta à vontade para falar, bota no chat, mas agora é o momento da participação de vocês. E aí, o que é que vocês acham? As crianças estão brincando com essa cultura da brincadeira, das rodas? E aí? O brincar de antigamente foi o brincar de hoje, né? Pode fazer essa relação também do brincar de hoje, né? E aí, gente, tá todo mundo tão calado que é isso. Tatiana está dizendo, as crianças brincam cada vez menos entre seus pares, né? Por que será isso? Vamos ver alguém que queira aí trazer a sua voz. Elas passam muito tempo sozinhas, né, no mundo das telas. Tatiana está levantando essa questão aí. Mas alguém levantou a mão, né? Alguém que é do SPAEF, do Departamento de Ensino Fundamental, e gostaria de falar. Então, por favor, pode abrir o microfone e falar. Oi, bom dia, meu nome é Diane, é porque eu entrei com a conta do SPAEF, né, porque eu trabalho lá, sou do DEF, tá? Eu sou da comissão de organização, mas, assim, sou da educação física. Então, assim, é só para falar que a nossa área, né, educação física, ela trabalha com os brincar, né? E aí, desde o início. Então, é só para falar que algumas brincadeiras, eu estava escutando aqui, eu conhecia, por quê? O que foi que aconteceu? Eu fiz um trabalho com o pessoal lá do Catu, né? A gente levou os professores para uma aula de campo lá, e lá eles mostraram algumas atividades, e a gente estava organizando um referencial, né, curricular de educação física, e depois dessa aula de campo, a gente inseriu as atividades, né, indígenas, né, do Catu, quem não conhece a comunidade Catu, né, aqui do Rio Grande do Norte, e a gente inseriu essas brincadeiras, né, algumas das brincadeiras aí indígenas que eu estou olhando, eles falaram lá e a gente inseriu, né, dentro do referencial curricular de educação física, né, que ainda está para sair, né. Acredito que dentro do referencial curricular da educação infantil, com certeza deve ter algumas dessas brincadeiras. É só para relatar que na educação física, né, a gente trabalha muito isso, né? A proposta existe, na verdade, nas diretrizes curriculares, a obrigatoriedade, né? O PNLD, que é o Programa Nacional do Livre Didático, também tem essa obrigatoriedade de atender, né? E de inserir dança, luta, jogos, né? As brincadeiras indígenas africanas, né? Então, isso aí com certeza vai ser algo agora, depois da BNCC, algo que tenha que estar dentro do currículo, que tenha que estar dentro das escolas, né, brasileiras como um todo, tá bom? É só para fazer esse relato e dizer que, né, a professora falou da brincadeira do cabo de guerra, né, a gente conhece, mas pelo outro nome, né? Mas por quê? Porque é uma outra região, uma outra cidade, né? Eu participei de uma oficina na Unesp em São Paulo e lá tem um jogo de malha, que para eles é um jogo local e para a gente é um jogo regional, eu digo para a gente aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, existe essa situação, né, regional, e aí que a gente aprende, como a professora falou, né? Quando eu fui dar aula na educação infantil, que eu entrei em 2008, desde 2 anos, lá no Ivonete Maciel, e lá na escola eu aprendi, sim, com os alunos, né? Nós somos professores, mas ao mesmo tempo aprendente, né? Então, é só para fazer esse relato que os jogos, né, essas brincadeiras, assim, devem, sim, gente, ser inserida e devem fazer parte, sim, do contexto, né, do currículo, contexto social e cultural dessas crianças, viu? Parabéns, professoras, pela experiência, né, e pelas aulas. E tem outra coisa, né, bem interessante. Por mais que a gente coloque que o brincar é como se ele fosse algo natural da criança, mas a gente sabe que o brincar, ele é aprendido. Então, se a gente também, enquanto
né, educadores, professores, se a gente não possibilita e organiza esses momentos para o brincar, as crianças elas não vão ter essa oportunidade de brincar, né? Então, por mais que seja vamos dizer assim, o trabalho da criança, algo que é intrínseco, né, a esse fato de ser criança, mas ele é aprendido, a gente aprende a brincar. E aí a figura do professor, não como alguém que direciona, como alguém que, vamos dizer assim, coloca todos os passos a serem seguidos, mas como alguém que promove essa oportunidade e possibilita que essa criança seja protagonista, seja criativa e participe ativamente também desse brincar, tanto na perspectiva simbólica, né, do pensamento, da criatividade, como também na perspectiva, vamos dizer assim, motora e tudo mais, né? O link está no chat, tá? Aí, Cláudia, qualquer coisa você copia e cola novamente, tá? Tá Vou voltar o certo. slide. O link da frequência, gente, está no chat. Mas a oficina não terminou. Vamos lá. Cadê vocês? Pronto. Cláudia, eu gostaria até que lesse o que tem no chat, que algumas pessoas colocaram, né? De algum modo, acredito que a tecnologia está tomando um pouco desse espaço, né? Que a gente já tinha sido colocado, né? Então, é isso que eu estou vendo aqui, a tecnologia tomando um pouco desse espaço, a questão de que as crianças cada vez mais estão deixando de brincar, né? Brincam cada vez menos, esse mergulho no mundo das telas, muito presente na nossa sociedade atualmente. É engraçado porque, assim, quando eu lembro da minha infância, para também assim, a parte, né, da adolescência também, brincava na rua, era de vôlei, era de bandeirinha. E hoje em dia, como foi colocado aí, essa questão de brincar na rua, até mesmo pela, às vezes, segurança, né? E se perdeu, porque antes todas as ruas eram um bocado de criança brincando, e hoje em dia foi dando lugar ao videogame, né? De certa forma, a questão do celular, das telas, e a criança ela fica ali só nos dedinhos, e essa questão desse corpo, né? Ele fica meio não é explorado, preso, né? Porque fica às vezes voltado só a tela e aqueles tipos, né? As crianças e os adultos, mobilizações do brincar. Então, as crianças têm nos instigados a sair do nosso lugar, nos desacomodaram, como diz Jean Piaget, e nos obrigaram a trocar nossas lentes por olhares supimpas. Então, assim, a criança, ela expressa suas ideias, suas emoções, suas preferências e nos faz rever as nossas posturas, rever os nossos olhares, né? Pode passar. O vídeo, Bom, e para finalizar, né, esse nosso momento, a gente ia passar um vídeo, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, né? A emoção e a poesia que as crianças nos passam só pode ser compreendida por quem tem olhares abertos, ouvidos aguçados e coração sensível. Friedman. Então, em qualquer situação, nós precisamos ter esse olhar aberto às crianças, esses ouvidos aguçados, o coração sensível, porque ela está dizendo isso, ou porque ela não está dizendo, porque está fazendo, ou porque não está fazendo. Então, é o tempo todo, né? Ser sensível a esses contextos das crianças. E, bem como Cláudia disse, essa criança, ela pensa, ela cria, ela tem que ser colocada e recria, ela tem que ser colocada assim como protagonista. Pronto. Então,
Quer dizer mais alguma coisa? Não. Pronto, então esse é alguns diálogos que nós trouxemos para vocês sobre essas expressões das crianças, né?